Aconteceu que em Lisboa se passou uma coisa que ninguém considera. Também a verdade é que eu é que descobri isto. E já dei esta informação a pessoas que têm andado a escrever e algumas têm não utilizado. Mas ainda não foi devidamente considerado isso. É que, quando houve a procissão do corpo de Cristo em Lisboa, um judeu, conversando com alguns cristãos com quem estavam bem, disse que o cristão é que disse que estava preocupado porque nem tinha com que enfeitar as janelas da sua casa quando passasse a procissão do corpo de Cristo, porque punham coxas, punham tecidos de valor às janelas, não é? Sabe, toda a gente sabe isso, que as aldeias também faziam isso. E um judeu que estava presente lhe disse, sabe que os judeus eram ricos, tinham muito comércio, a gente tinha dinheiro, os judeus eram gente de dinheiro. E o judeu disse, olha, enfeita as com beatas negras, enfeita as janelas com beatas negras. E isto foi tomado como uma blasfémia. E o homem foi logo preso. E aplicaram-lhe uma multa de 4.000 cruzados que reverteu para a igreja de Odivelas. É que a igreja de Odivelas precisava ser reconstruída. Era pequenina, era preciso aumentada. E estava meia, devia ser já muito antiga. Era onde é agora esta. Mas era muito mais pequenina e estava muito degradada. E era preciso reconstruir a igreja de Odivelas. Portanto, aplicaram aquela multa daquele homem para ser reconstruída a igreja de Odivelas. Estão a ver já o princípio da congeminação da mentira. E esse homem, como se isso não fosse suficiente, foi deportado para Mazagão 4 anos. Que era para não falar. Não é? Aplicaram-lhe uma multa, teve que pagar. Aqui ficaram com aquele dinheiro para reconstruir a igreja, e reconstruíram. Foi no tempo de Dom Pedro II que reconstruíram, no tamanho que ela agora lá está. Só a decoração da igreja é que não é deste tempo, é um século depois. Foi Dom João V que mandou fazer depois a decoração. Mas isso é deste tempo, e foi com este dinheiro que reconstruíram. E eu acho que depois minaram esta mentira para acusar um judeu, para ver se apanhavam o dinheiro como castigo. Se provassem que tinha sido ele, não é preciso provar, bastava que ele confessasse, não é? Tinham que arranjar as coisas. Por isso é que tudo aquilo que foi dito depois e nas sentenças, tudo conduzia a que se concluísse, antes de se encontrar o rapaz, que o roubo tinha sido feito por um judeu. As procissões, os sermões, a cor de vestir-se de luto, o aparecer aquela poesia em verso a pedir ao rei Dom Pedro II que matasse os judeus, pegaste a espada como fez São Pedro quando cortou a orelha no Jardim das Oliveiras a um soldado romano. Lembra-se, quem não conhece a religião cristã, falta-lhe esta parte cultural. Mesmo que não seja religioso, deviam aprender, porque a nossa cultura tem muita relação com a cultura cristã, judaico-cristã. E esta poesia é isso que diz: tu és Pedro, pega-lhe a espada e aniquila os judeus, mas isto tudo inverso. E lembrando-lhe que São Pedro, que era o nome dele, também tinha feito isso no Jardim das Oliveiras a um soldado romano, pegou da espada e cortou-lhe uma orelha. E que Jesus depois voltou a pôr-lhe a orelha e disse: isto será mais prenda, não é? Mas a verdade é que isto vem nos textos sagrados. E ele serviu-se disso, e eles serviram-se disso para incitar o rei. Ora, quem aqui ao Paço Real pregar uma poesia destas nas portas da Capela Real? Não era qualquer um. Quem é que governava Mazagão? Quem eram os alcaides mores de Mazagão? Eram uns senhores nobres que eram os donos da Quinta da Memória. Estão a ver que aqui há uma coisa decida. Há uma coisa decida. Porquê é que mandaram para Mazagão e não mandaram para outra praça ao norte da África? Porquê é que aplicaram uma multa de 4.000 cruzados para reverter em favor da reconstrução da igreja? Isto, possivelmente, eles não conseguiram. É coisa para fugir do controle. Chegou a um ponto, quando acusaram o rapazinho, que foi alguém ingênuo que não imaginava o que estava por detrás. E eu calculo que foi assim. Porque eu não acredito que o rapazinho fosse lá roubar as galinhas ou as tipo. Eu acho que isso é fácil de
convencer as pessoas que não era possível, porque tinha muito onde ir. E depois, a multa aplicada para a reconstrução da igreja de Odivelas. No passo real aparecer esta poesia com estes dizeres. E um judeu é que acabou por pagar a reconstrução da igreja. Conseguiram os objetivos, no fim conseguiram os objetivos. E para aqui, logo que tiveram dinheiro para construir a igreja, não houve mais. Bateram foi o homem em Mazagão, para que não viesse cá a esclarecer alguma coisa. O rapazinho morreu e agora calava-se tudo e tinham conseguido os seus objetivos. Eu penso que alguém pensou montar este filme para arranjar dinheiro, porque isto era uma terra pobre. Odivelas era uma terra pobre, era uma terra de hortelãos, de pessoas, de trabalhadores rurais, porque todos os bons terrenos e as quintas eram todas nobres. A quinta aqui de Dom Dinis, onde é o mosteiro, que era enorme, a roja era toda, pertencia toda à quinta do rei Dom Dinis, todo aquele monte, chamava-se o Monte de São Dinis. A quinta da Memória era de uma família nobilíssima, dos Mendonça Furtado. A quinta, aqui onde está a biblioteca, era de outro senhor nobre, que foi um dos conjurados de 1640. Estava sepultado. Depois havia outras quintas aqui para Famões e para aí, que eram todas famílias nobres. Aqui a Barrosa, que é hoje a Codivela, era do mosteiro. E o Chapim também era do mosteiro, que na altura era o casal Ventoso. Estas duas quintas eram de uma neta do rei Dom João I, que viveu sempre em Odivelas. Primeiro viveu numas casas, ali no largo, e depois que já era velhinha, pediu ao Papa que a autorizasse a ir para o mosteiro, mas sem ser freira, que ela não queria ser freira. Era filha do Dom Pedro, que morreu em Alfarrobeira. O infante Dom Pedro, que morreu em Alfarrobeira, na Batalha de Alfarrobeira. Quem sabe um bocadinho de história de Portugal, lembra-se quem é este Dom Pedro. Era filha do rei Dom João I. Portanto, esta senhora era neta do rei Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, que por acaso chamava-se mais sua avó, Filipa de Lencastre. Está sepultada ali na sacristia do mosteiro. Já muita gente, até historiadores, a confundiram com a rainha Dona Filipa. A rainha Dona Filipa está em Alcobaça, está na batalha, não está aqui. Mas olha que eu já encontrei um livro de um historiador a dizer que era a rainha Dona Filipa que estava ali. Era uma neta, não era a rainha, era uma neta da rainha Dona Filipa. Essa senhora é que era a dona da Barrosa, que é hoje a Codivela, e do Chapim, que na altura se chamava Casal Ventoso. E ela deixou estas duas quintas ao mosteiro. Portanto, estas duas eram do mosteiro. Portanto, as pessoas aqui trabalhavam nas terras dessa gente. Eles por eles não tinham nada. E se calhar os senhores nobres, todos tinham capela nas suas quintas. Aqui a Quinta da Memória tinha a capela de Nossa Senhora da Conceição, a Quinta de Santo António ali para a Orbeira tinha a capela de Santo António, outra tinha a Quinta do Espírito Santo. Todos tinham capelas nas suas quintas, não precisavam da igreja. Quem precisava da igreja era o povo. E o povo era pobre, não tinha dinheiro para construir a igreja. E eu acho que foi por isso que quiseram arranjar o dinheiro de uma forma habilidosa. Claro que isto são probabilidades. Não há nenhum documento que diga isto. Mas nós podemos tecer uma história que é mais próxima da verdade, que tem mais lógica do que tem seguir às cegas a sentença da Inquisição. Essa só tem um objetivo: enganar-nos. Porque todas as sentenças da Inquisição eram assim. Como é que uma pessoa se pode fundamentar na sentença da Inquisição? Contar a história do senhor roubado a partir da sentença da Inquisição não pode ser, isso não dá. Ora bem, já vos disse como é que eu acho que é e como é que os livros dizem que foi. Não é? Agora, como é que apareceu lá o monumento? Na altura que lá encontraram os objetos sagrados enterrados, puseram lá uma cruz de madeira a assinalar o sítio. Mas depois as cruzes de madeira estragam-se, apodrecem, e um dia passou por isso um frade, o frade António dos Santos, e perguntou o que é que aquela cruz significava. E contaram-lhe. Tinha sido enterrado a um rodeio, tinha sido feito na igreja, e ficou muito impressionado e decidiu fazer aquele monumento. Então veio aqui à Quinta da Memória e pediu à Condessa, porque há muita gente que julga que esta casa, quando a reconstruíram, estava meio derrubada, e a empresa que a reconstruiu partiu de um princípio falso. Partiu do princípio que aquela casa nunca tinha sido acabada.
e aquela casa foi acabada. E uma das pessoas que ocupou a dependência daquela casa foi o tal Prado, que esteve a construir o Senhor Roubado. Condessa de Santiago, Dona Josefa, é que era na altura a dona, mais o marido, Conde de Santiago, e deu-lhe autorização para ele ficar lá alojado o tempo todo que andasse aqui a construir o monumento. E ele foi aqui à pedreira de Paradela pedir a pedra. Ofereceram-lhe a toda e punham-na ali. E ele é que tratou de picar a pedra. Ele é que afeiçoou a pedra. Naturalmente seria pedreiro, não sei. A história do Frei António dos Santos não diz o que é que ele era. Agora, foi ele que fez, eu suponho que ele devia ser canteiro. Porque os frades todos tinham uma profissão, não passavam a vida a rezar. Todos tinham uma arte que desempenhavam, não é? E era essa uma das normas da vida religiosa. Ora, quer dizer, reza e trabalho. Sem isso não havia salvação. E o Frei António dos Santos foi capaz de construir aquele monumento. Naturalmente não teve possibilidade. Pediu esmolas e a pedra deram. O sustento era-lhe fornecido para a Condessa de Santiago aqui na Quinta da Memória. Portanto, ele não poderia precisar de muito mais, não é? Os caboqueiros traziam-lhe as pedras para ali, ele tratou-as e depois alguém o ajudaria com certeza a pôr as coisas no lugar, porque ele sozinho não poderia, teria que ter guindastes. Mas isso com certeza que lhe foram fornecidos, ia pedindo, ele deve ter pedido ajuda nesse aspecto. Sim, pois, a história não fala em nada disso, mas nós imaginamos, só fala que foi o António dos Santos que fez aquilo. E, como ele não teria dinheiro para mais, ele imaginou uma capela sem paredes e sem telhado, por isso é que ele fez o altar de pedra, para ser resistente, não é? Mas depois aqui faziam-se cerimónias religiosas, celebrava-se lá a missa e pregavam-se lá sermões. Havia sempre sermão, porque fazia parte da religião naquele tempo. Uma missa tinha sempre um sermão, que era para falar da doutrina, para explicar a doutrina. A doutrina tinha que ser explicada por um sacerdote que não cometesse desvios na doutrina que a Igreja tinha determinado. Parece que era isso o papel do Papa Bento XVI antes de ser Papa. Era o homem que zelava pela doutrina, da doutrina que a Igreja admite que é a verdadeira doutrina, para não haver heresias, porque quando se desviam da doutrina podem ser cristãos, mas a Igreja, se não aceitarem aqueles desvios, considera hereges. Já houve cristãos que foram mortos por serem considerados hereges, que foi o caso dos cátaros. Nunca ouviram falar nos cátaros? Essa é outra conversa. Mas foram dizimados, coitadinhos. Isso foi um genocídio. E eles eram muito boas pessoas, tinham um ideal só de perfeição e de nobreza, mas pronto, o Papa considerou-os heréticos porque eles não admitiam a riqueza nem as fortunas, nem isso era perigoso para o Papado ter muitas fortunas, não é? E foram dizimados os cátaros. Eu um dia gostava de falar dos cátaros porque eu acho que a Rainha Santa Isabel teve educação cátara, porque no país dela a religião era um cátaros. E só houve um rei na Europa que se atreveu a defender os cátaros, porque era enfrentar o Papa, e foi o avô da Rainha Santa Isabel. Os cátaros eram assim, tratar dos doentes, dos velhinhos, dos pobres, dos protegidos, era isto que a Rainha Santa Isabel fazia, não é? Claro que o ideal cristão também é isso, mas eles eram cristãos, mas levavam isso ao extremo, eram evangélicos, eram mais perfeitos que os cristãos, não é? E eu acho que ela teve influência. Pode não ser cátara, mas educaram nesses princípios e educaram, porque ela foi essa vida, foi isso que ela seguiu. Mas bem, isto podemos dizer que os cristãos nem sempre são aceitos pela doutrina, e por isso é que os sermões começaram a aparecer depois do Concílio de Trento. Só depois disso é que há púlpitos nas igrejas. Tinha que haver os pregadores para não deixarem fazer desvios da doutrina que a Igreja definia que era a doutrina. E ali também há um púlpito, lá no Senhor Roubado, há uma coisinha assim que parece um barril, que era onde o padre entrava, é pedra também, porque ali tinha que ser tudo pedra para não apodrecer, à chuva e ao sol, não é? E eu encontrei, porque houve uma pessoa que disse que era um erro meu, eu dizia que era um púlpito. Eu não inventei isso, eu li isso noutros historiadores, não é? Mas depois, quando fui eu escrever isso,
Vieram logo dizer que aquilo era um erro da Maria Máxima. E eu sou uma pessoa com muita sorte nestas coisas. Eu fui para a Biblioteca Nacional Borges Abados e mandei vir tudo bateria com o nome do senhor roubado. E o primeiro livro que eu ouvi, para sorte minha, nem preciso de consultar mais. Comecei a abrir o livro e vi uma pintura que era um sermão no senhor roubado. E estava a imagem do público ali todo a ouvir e o homem dentro do púlpito. Não podia haver prova maior que aquilo era um púlpito, não é? Pois não queria que eu dissesse isso, estava tudo defendido. Mas eu encontrei a prova que era um púlpito, tinha que dizer, eu tenho essa imagem, olha nos caderninhos do senhor roubado, está lá. Depois vejam isso. Está lá a pintura que eu encontrei. E não é um pintor qualquer, é um pintor de nome. Não sei se já ouviram falar no passeio público. É um pintor. Há uma pintura do passeio público com o rei e as senhoras a passear com as sombrinhas das rendinhas abertas, a passear no passeio público. Essa pintura era do mesmo pintor que pintou esta do Sermão do Senhor Roubado. É o Lionel Marques Pereira. E agora por acaso sei o nome, mas eu nem ligava nem mais a esse pintor. Eu não sou grande conhecedora da arte da pintura. E então estes pintores que não são tão famosos, a gente conhece o Columbano Bordal Pinheiro, esses assim de grande nome, outros menos famosos, mas que são bons pintores também, e de nome. Só os grandes especialistas é que enveredam por aí, e há muito quem saiba disso e tem a formação deste, mas eu não tenho essa formação especializada em pintura. E fiquei a saber o nome dele, agora nunca mais me esqueço, por terem dito que eu tinha sido um erro meu e aquele homem me salvou. De maneira que aquelas festas que se faziam ali no Senhor Roubado eram sempre com missa e sermão. E eram neste dia 11 de maio. Depois de deixarmos de fazer essas festas, o povo vai perdendo cada vez mais a devoção e esta ideia de rezar muito e de fazer penitência. Isto começou-se a perder há muitos anos, não é? E depois passaram a fazer-se no Senhor Roubado outro tipo de festas. Era no São João. Aqui em Odivelas já era o São João. E no Senhor Roubado fazia-se a festa do São João. À noite com o rosmaninho e as flores e as plantas aromáticas para saltarem em fogueira. E para o outro dia fazia-se ali uma festa com música e sermão também, mas era diferente. E havia as fogaças. As raparigas levavam os tabureiros com as ofertas que depois eram arrematadas. E as pessoas que vinham à festa, aquilo depois traziam o farmelo, mas diz que de 15 km em volta, e o povo se despovoava para virem essas festas do São João no Senhor Roubado. E aquilo só depois de arrematarem as fogaças todas, é que iam comer, vinham carros de bois, como nas romarias, era uma espécie de uma romaria. E depois é que punham o farmelo para comerem todos e festejarem, e depois às 5 da tarde é que começavam a levantar para irem para as suas terras. Desta tradição, eu encontrei este escrito, não estou a inventar. Eu encontrei este escrito por um senhor que assistiu a estas festas. E hoje não se faz lá festa nenhuma, ninguém tem memória nem de umas festas nem das outras, e para isso é que existem os pesquisadores e historiadores. É para descobrirem essas coisas. Se alguém teve a boa ideia de as escrever ou de as pintar, não é? É a nossa sorte que alguém tenha escrito ou que tenha pintado, foi a minha sorte, não é? E é a sorte de encontrá-las, porque muitas vezes procura-se uma coisa anos e anos e anos e anos e não se encontra. E outras vezes, eu por acaso tenho muita sorte, encontro sempre que procuro. É uma sorte, nem sei, nem então algum dia eu pensava que ia encontrar uma prova, eu fiquei aflita porque pensei que não conseguia provar. Eu tinha razão, mas eu não sabia, porque outros historiadores já o tinham dito, eu não inventei isso. Mas eu assim não me defendia. Eu também encontrei a prova, logo foi a primeira coisa que encontrei, nem foi preciso pesquisar muito. Isto foi uma sorte enorme. Eu me dei por contente. Telefonei logo a dizer, para as pessoas que tinham considerado isto um erro, já encontrei uma prova, já está aqui o prato dentro do púlpito, pregar o Senhor. Não pode haver maior sorte. Claro, e depois disse, não, meus amiguinhos, quando fizermos uma reedição dos caderninhos do património, eu quero fazer a segunda parte do caderno do Senhor Roubado, eu quero contar esta história. Agora tenho que me defender,
porque daqui a 500 anos, o livrinho que o outro escreveu, ainda existem nas bibliotecas de todo Portugal, e ainda há de haver quem leia que houve uma fulana chamada Maria Máxima Vaz que cometeu um erro, não é? Portanto, eu tinha que arranjar a forma de também ter um livro que dissesse o contrário, com base que eu tinha razão, e com a pintura lá reproduzida, que é para não negar, não é? E consegui, depois o menino editou-se este caderninho e eu fiz a segunda parte da minha autoria, porque a primeira parte destes caderninhos do património são da Junta de Freguesia. Depois foi a Câmara que pagou a edição, mas o texto é da Junta. Eu estava na altura da Junta, era vogal da cultura, e fomos nós que começámos a fazer os cadernos do património. Fizíamos um caderninho para cada monumento. E o primeiro foi sobre o memorial. Foi o Sr. Guerra Militar que fez. Depois fizemos na Roubado, que foi uma colega e amiga minha aqui de História, da escola secundária, e eu na altura não tinha tempo, além de ter as aulas, era vogal da Junta, não tinha tempo para fazer estas coisas. Eu pedi-lhe, ela tinha sido minha colega na universidade, e eu sabia que ela agora é professora do ensino superior. Era um cérebro aquela rapariga. E aquilo que ela fizesse, eu sabia que fazia bem. E ela é que fizesse a primeira pesquisa sobre o Sr. Roubado, encontrou a sentença e fez a primeira parte, e nós temos vindo a reproduzi-la nas outras edições que vamos fazendo, e vamos acrescentando mais fotografias, e desta vez eu acrescentei uma segunda parte com a minha argumentação para me defender e com a fotografia da pintura do Leonel Marcos Pereira do Sermão do Sr. Roubado. E é assim, de poucas coisinhas, que se vai fazendo a história de uma população. Eu depois fiz pesquisa sobre a Quinta da Memória, fizemos um caderninho, é que pus o nome de Casa do Arcebispo à casa que agora é a Casa da Câmara. Eu pus-lhe o nome de Casa do Arcebispo porque fui eu que descobri que ele era um bom arcebispo, e foi muito fácil. Mas ninguém se lembrava de ver, e a opção está